todo esse processo de construção dessa proposta vinculante, houve muito debate, tudo mais. Só que para deixar o torcedor do Náutico bem ciente, essa etapa de apresentação aos conselheiros não é uma etapa definitiva. Não é assim, o que está sendo apresentado aos conselheiros ou é isso ou não é. É mais uma etapa dessa construção, é isso. É bem, primeiro, boa noite a todo mundo, né? Eu já ia começar falando aqui, porque eu já vim algumas vezes aqui, então já me sinto íntimo. Mas vamos lá. Prazer estar falando com vocês, com a torcida do Náutico aqui, como sempre. Vamos lá, esse momento de agora, e talvez tenha sido a coisa que mais me surpreendeu, foi e talvez isso tenha sido até uma falha de comunicação interna, mas foi a confusão de conceitos em relação ao momento que a gente está agora. Esse momento da proposta vinculante, ele é um momento onde você estabelece premissas vinculantes dentro de um negócio. Não é necessariamente um momento onde você apresenta as estruturas que vão garantir um contrato, por exemplo. E isso foi uma confusão que aconteceu muito no debate no Conselho. Muitos dos questionamentos que o Conselho trouxe à mesa são questionamentos altamente pertinentes, mas, em meu ver, boa parte deles são coisas que são bem sanáveis, porque o momento de serem apresentados ainda não chegou. Então, isso é que me surpreendeu, o formato de talvez não entender as etapas. Eu acho que isso pode ter sido uma falha de comunicação do próprio clube, quando não preparou, talvez, o conselho para esse momento, né? A proposta vinculante é uma etapa de premissas que são vinculantes entre as partes, e vem agora para a mesa do conselho, onde é, de fato, a instância deliberativa do clube, onde vai se lançar a partir dessas premissas, vem-se para uma nova fase, que é agora são, inclusive, das minutas contratuais, de estabelecimento de prazo para que se apresente, por exemplo, garantias do que se promete dentro de um contrato, e assim sai. Ô Ipe, vê só, eu acho que você tem um pouco mais de experiência com esse tipo de negócio, até porque você está nessa aí há quase 2 anos, eu acho, tocando essas negociações. Às vezes tem negociações que a gente nem fica sabendo o nome do investidor, porque é um processo mais inicial, tem as que ganha mais corpo, e chega a esse ponto, né, de chegar a uma assinatura vinculante, de vir para debate, para dentro do conselho. Mas eu fiquei um pouco surpreso, porque eu estou me colocando na seguinte situação, eu estou tendo calma, tá, de entender que o processo ainda tem algumas etapas. Eu entendi isso já faz um tempo. Não tirar conclusão agora, esperar se esgotar ali quando eu ver, pronto, vai estar definido o caminho, então eu acho que eu já compreendi tudo que tinha que ser colocado, teve tempo para tudo ser colocado, vou formar um juízo. Mas eu estou um pouco surpreso com algumas pessoas do Náutico, né, o entorno do Náutico, que faz o Náutico, lidando muito com essa chegada dessa proposta como se fosse uma eleição, sabe? Você consegue até ver elementos que você enxerga na eleição. E eu vejo que talvez não fosse por aí, né? Talvez a gente tivesse que esgotar todas as possibilidades de entender o que o investidor pode propor. Se não tiver bom para o clube, tentar promover uma melhora para poder que a gente esgote mesmo as possibilidades que a gente tem dessa negociação. Porque tanto naquela reunião do conselho, eu vi uma volúpia muito grande para poder querer rebater, querer afastar o investidor que está ali propondo um negócio para o Náutico. Como eu disse, né, uma pegada muito como sua eleição. Eu fiquei surpreso com isso. Tu está um pouco surpreso com essa recepção assim tão Hostil. violenta, assim? Hostil por parte de alguns. Eu acho que, e aí a gente está falando aqui dentro de casa a nível de Náutico, né? Somos todos alvirrubros, seja executivo, conselho, torcida, todo mundo é torcedor do Náutico, todo mundo ali representa o Náutico de alguma forma. E se você imaginar, olha de fora, tá? Olha de fora o cenário. Olha de fora, você tem um investidor vindo para o processo. Esse é um ponto muito importante.
Não foi o investidor que veio ao Náutico, foi o Náutico que foi atrás, o Náutico que estava no mercado, tá? Então o Náutico vai para o mercado, se coloca como um clube que está em estruturação, eu tenho uma dívida aqui estruturada, está em RJ, já montei isso tudo, então o caminho já está definindo que tipo de dívida eu tenho, qual a minha perspectiva em relação à proposta, então não me venha sem trazer um desenho para os aflitos, sem trazer um direcionamento para melhorias no CT, eu quero que tenha esses 3 pilares, porque pode existir SAF, e tem outras SAFs que são só focadas no futebol, tá? Tem várias aí. Tem vários exemplos, o desenho de SAF não é uma coisa padrão. Tem vários desenhos, o Náutico estabeleceu como premissa que era interessante para ele que tivesse um desenho que envolvesse uma melhoria na estrutura dos aflitos, que tivesse uma melhoria no CT, e que você tivesse um projeto de futebol também alinhado. Então, o Náutico foi para o mercado, o Náutico buscou isso, aí vem o investidor para cá. Quando ele vem para cá, a gente já diz, vamos passar pela etapa do executivo, nós vamos passar pela etapa do conselho. Esqueçamos que é Náutico. Qual seria o desenho que você imagina nesse processo? Você vai receber alguém que quer apresentar uma proposta dentro do seu projeto de SAF. Então, você que foi ao mercado, esse cara está chegando, você chega, você recebe ele, e no conceito mais básico da história, o conselho recebe essa proposta e vai pegar esse investidor, vem cá, recebemos aqui, apresenta essa proposta para a gente tem todo o interesse de receber aqui, chama o cara, e aqui não é ficar fazendo um favor, nem graça para ninguém que está vendo, não, mas é você receber a nível de negócio mesmo, de uma forma profissional. Vem para cá, vamos apresentar isso. O que é que vocês estão pensando no negócio? A gente leu aqui e a gente entende que, tem muita dúvida aqui do que vocês mandaram para a gente documentalmente. A gente queria ter uma dúvida. Vocês vêm para cá apresentar, vocês vêm apresentar para a gente e quando vocês vierem apresentar, a gente discute num cenário onde o cara vem apresentar, quando ele chega, você recebe, tem dúvida, rapaz, desse jeito, você não passa não, tem como a gente melhorar não, você entra para uma linha de negociação, né? Isso aqui vocês conseguem chegar, não conseguem chegar, e assim a gente vai evoluindo num processo construtivo para se tentar tornar viável algo que você acha interessante para o clube. Aí volta para o cenário do Náutico agora. Cenário do Náutico. Chega a proposta, se estabelece uma reunião, chegou a proposta, não disse, na quinta-feira se estabelece que a reunião vai ser na terça-feira. Nem se discute tanta agenda. Na terça-feira a gente quer fazer a reunião para vocês apresentarem. Aí vem gente de Portugal para cá, tudo, pensando que o conselho tinha se debruçado sobre a proposta que foi apresentada no dia 28 de fevereiro. Quando chega na reunião do conselho, mais de 90% dos conselheiros não tinham sequer lido a proposta. Sequer tido acesso à proposta. Tinha alguns conselheiros que estavam recebendo papers sobre, enfim, não vou entrar muito nos detalhes da reunião do conselho, que todo mundo teve acesso, mas papers sobre o que é SAF. Então, surpreendeu o fato de que a discussão da proposta foi uma discussão realizada sobre que 90% dos conselheiros tivessem lido sequer a proposta. Então, foi uma discussão meio escura. Terminou a reunião, alguns conselheiros com as dúvidas sobre a proposta, vocês não leram não? Não, não teve acesso não. Para ler tem que vir aqui e ler a proposta na sala do conselho, aquela coisa toda, que eu entendo perfeitamente toda a confidencialidade e o processo. A questão é que talvez a apresentação, então, não precisasse ter sido nessa data, já que era melhor ter esperado um pouco de tempo para que os conselheiros tivessem tido acesso. Até porque abriu-se agora prazo para que os conselheiros fizessem propostas sem eles sequer terem lido, né? Então, assim, vão ter que ler a proposta, formular perguntas depois que já houve uma reunião, né, de apresentação e discussão dela. Então, e quando tem essa reunião, há um modelo de recepção que eu não preciso, não estou externando o que aconteceu com você, todo mundo viu, um modelo de recepção inquisitório, né? Você parecia que era um banco, você está querendo fazer, por que você está querendo fazer? Por que, cadê? Assim, a nível, algumas das perguntas até desrespeitosas com quem estava vindo. Você pode não gostar da proposta, isso é total direito de quem não gostou da proposta, total direito. Você pensa outra coisa sobre o clube, você espera outra coisa sobre o clube, você acha que o clube está em outro cenário e está tudo certo e não precisa fazer com o SAF nenhum. Ou você imagina um outro desenho de não gostou daquele investidor, não gostou desse perfil, pode fazer de qualquer jeito. Mas houve falta de respeito em alguns. Isso aqui é uma vergonha. Né? Isso aqui é uma vergonha de vocês. Em qualquer empresa, né, Wip? Isso. É educação mesmo, básica. Né? Isso aqui é uma vergonha, isso aqui é o cara que veio de Portugal para cá para se apresentar totalmente de bom tom em todos os momentos, ninguém perdeu
a linha, mesmo tendo críticas isso aqui você não está sustentando, alguma coisa assim. Não. O que aconteceu isso? Eu acredito realmente que a grande maioria do conselho quer que o negócio ande, e eu acho que esse momento vai ser muito importante para se estruturar. O parecer da Comissão de Projetos Estruturantes é um parecer que ele é muito razoável no que ele espera de um desenho de negócio. Ele é muito razoável em vários pontos ali. E eu entendo que esses pontos são plenamente sanáveis a nível de contrato. Mas à frente. Então, nessa fase, eu entendo que ele anda. Em alguns momentos se espera que isso tivesse apresentado na proposta, talvez isso seja discutido agora. Porque até a nível de garantias mesmo, você consegue estabelecer basicamente, ó, você está colocando que vai apresentar isso aqui, e eu estabeleço que a gente, para assinar o contrato, a gente concorda com esses termos aqui, mas para assinar o contrato, você vai ter que apresentar garantias previstas na legislação, seja seguro-fiança, seja uma fiança bancária, seja seguro-garantia, seja vários desenhos que a legislação apresenta para esse tipo de modelo de negócio, e você vai apresentar para que você possa ter o contrato assinado. Eu vou dar exemplos simples aqui de como acontece isso na vida normal, num processo, por exemplo, de PPP e de concessão, que é o que eu trabalho no dia a dia. Tá? No processo de PPP e concessão, você pode até estabelecer que se apresentasse uma garantia da proposta, que é aquela garantia mínima para você não pegar um aventureiro, que é uma coisa que não tem nada a ver com a garantia da execução do negócio. Tá? Então, o Náutico poderia ter dito, para você apresentar uma proposta vinculante, você tem que apresentar uma garantia dessa proposta vinculante para ver que não está conversando com nenhum aventureiro. Mas o que se exigiu, por exemplo, muitas das conversas, eu não apresento nenhuma garantia em relação aos 400 milhões que se fala do futebol. Não tem garantia de nada disso. A garantia disso, ela tem que vir na hora da assinatura do contrato. E você estabelece qual tipo de garantia você quer e só avança se essa garantia estiver lá. Se não tem contrato assinado. E você vai dar o prazo para que a pessoa apresente isso. Como eu falei, o exemplo de PPPs e concessões, você vence uma licitação, por exemplo, que é a fase da regra do jogo, da proposta vinculante, digamos, que se estabelece, a partir do leilão, quem vencer vai ter X dias para assinar o contrato. E as condições para a assinatura do contrato, dentre elas, vão estar, por exemplo, a constituição de uma empresa própria para aquele fim, a apresentação das garantias do contrato, o estabelecimento de sede, sei aonde. Você coloca as bases para que se assine um contrato daquele molde. Então, se exigir, por exemplo, e o projeto dos aflitos? Gente, veja, na proposta vinculante se vincula a um projeto a se fazer uma reforma, retrofit ou construção de um novo estádio, dependendo do que é o estudo. Um estudo como esse é um estudo que ele custa, vamos lá, no mínimo uns 500 mil reais. É assim, no mínimo. Mas é um estudo que tem 3 bases aí. O do esporte dizem que foi de 1 milhão a 1,5 milhão. Mas é isso mesmo, porque o estudo do projeto do esporte eu conheço inclusive quem executa. Um deles é a UNA, que é um grupo altamente respeitado aqui, que fez vários projetos, inclusive o projeto dos parques de Recife, eles também participaram, a UNA. E num projeto como esse, você tem 3 bases, principalmente: base jurídica, econômico-financeira e técnico de engenharia. É um estudo que ele é um estudo demorado, leva no mínimo 6 meses para ser feito, porque é ele que vai direcionar se faz sentido, por exemplo, do ponto de vista de engenharia, se vai se derrubar, se consegue manter a estrutura que está agora, se nas características, aí você junto com a legislação, as características urbanísticas do Recife, como é que a legislação diz, o que é que funciona ali, dá para entregar como retrofit, não dá? Vou dar um exemplo, o Allianz Parque não é um novo estádio, o Allianz Parque é um retrofit. Tá? Você ainda tem pedaços da antiga arquibancada do Parque Antártica dentro. Isso tudo passa por estudos. Então, você não tem como exigir que alguém que ainda está na fase de proposta vinculante apresente agora o estudo disso. O cara vai gastar 1 milhão antes a coisa estar... Não sabe nem se vai passar, né? Não sabe nem se vai passar. Você pode estabelecer a partir da proposta vinculante, beleza, mas para assinar o contrato você vai ter que mostrar, por exemplo, que já contratou esse estudo. Ou então apresentar quem é que vai fazer esse estudo. Você não tem como exigir o estudo pronto. Você tem como estabelecer premissas a partir de agora, sabe? Para a assinatura do contrato. E é isso que o conselho pode fazer ainda, e eu acho que por isso que eu não entendo a coisa. Eu penso, o IP agora vai ser reunião do conselho, tu achas que a coisa desandou? Eu acho que não, acho que é uma questão de entender, fazer as pessoas entenderem o momento, e entender que dá sim para construir a coisa a partir de agora. Dá sim para se construir tudo isso a partir de agora.
Né? Um estudo jurídico para fazer um estádio novo para os aflitos é um estudo que é muito complexo. Né? A gente está falando de um estádio que está no IEP, né? no Memória Especial de Preservação, um estudo. Aí a viabilidade econômico-financeira vai dizer qual é a característica ali. Não, faz sentido fazer um retrofit, não faz sentido fazer, tem que construir um estádio novo. As características vão ser essas, o camarote, você vai manter aquela parte redonda atrás da barra, ou você vai criar uma espécie de tobogã atrás da barra. Não faz sentido derrubar, faz sentido derrubar. Isso é tudo questão econômica que vai entregar. Esses 3 estudos se compõem, ele entrega qual é a solução. Mas o que se vincula na proposta é de se fazer ou retrofit ou um novo estádio. Ou seja, já está superada essa história desse estudo. Isso já está assinado. Como vai ser isso, o desenho, vai ser isso, é uma coisa que você trata dentro do contrato, você disciplina isso dentro do contrato, que vai ser assinado lá na frente, sabe? Então, por isso que eu entendo que a coisa, ela ainda está na mesa para ser discutida, ainda tem um ambiente de consolidação a nível de conselho, e eu entendo que o conselho vai chegar nisso, sabe? O conselho tem muita gente boa, pese a gente escuta muita coisa, o conselho tem muita gente boa, muita gente técnica que constrói. O pessoal da proposta da Comissão de Projetos Estruturantes mesmo, é um pessoal de altíssimo nível na conversa, entendeu? De altíssimo nível na conversa. Foram muito bem escolhidos, inclusive. E eles pensam muito parecido com isso. Ninguém é ser leviano, pessoal. Isso é a gente imaginar. Vamos lá. Chegou a proposta não traz o desenho das garantias que vão ser apresentadas. Ninguém é ser leviano, dizer, tá bom, para mim tá ótimo, vamos avançar sem garantia. Não é isso. O momento não é esse. Quer discutir sobre garantias agora? Você quer tratar sobre isso? Então tá bom, vamos dizer o seguinte, ó. Você então se vincula que você vai apresentar uma das garantias previstas na legislação para esse tipo de proposta. Tá bom, ele vai e assim, tá bom, vou apresentar algumas garantias para isso. Mas até o próprio negócio e estruturação que ele vai levar para frente, ó. Pessoal, estou com uma proposta vinculante assinada. A partir de agora eu tenho 60 dias para estruturar e apresentar aqui a estruturação financeira, a constituição de fundo de investimento próprio, né, o FIP, o investimento de participações. Se apresenta na proposta vinculante o desenho do negócio. A realização dele, você vai dar um prazo para que aquilo ali seja de fato efetivado. Só depende de que não fizer, não tem negócio, não tem contrato. É básico, entendeu? Então, esse amadurecimento a nível de conselho, eu acho que ele chega. Agora, nesses 15 dias, vão ser apresentadas um bocado de perguntas sobre o negócio, e as respostas vão poder, talvez, trazer isso. Eu lembro que, assim, alguns conselhos até, e por que tu não falou na reunião? Eu acho que o papel, essa não é, e aí, volto para o começo do que se falou aqui. Eu sempre detestei política de clube, e já refiz isso aqui 1000 vezes. Detesto. Quando é para falar sobre política, eu prefiro não entrar nesse debate, e simplesmente me abster dessa conversa. Pode parecer uma omissão, pode parecer o que for, mas não é para isso que eu tento colaborar com alguma coisa no Náutico. Se eu já colaborei com alguma coisa, não é nesse sentido que eu tenho interesse. E quando você vê, isso é a proposta de Bruno Becker. Pô, isso não é a proposta de Bruno Becker. Pô, isso começou com Diógenes. Pô. Né? Isso começou na gestão de Diógenes e foi continuado em Bruno Becker, mesmo sendo gestões completamente diferentes. O conceito disso já veio lá de Edmund, quando começou a se discutir SAFs. Então, assim, isso é um assunto que permeia. Ele é um assunto que não pode ter uma cara de ninguém nisso, sabe? Não pode ter. Então, tanto que eu fiz questão de não falar nada no conselho, porque isso não tem a ver comigo. E principalmente essa proposta que chegou, chegou dos investidores, eles vieram para cá, e eles que apresentaram lá, eles que botem a cara e que tratem do assunto. Não é meu papel ficar falando sobre defender essa proposta ou não. Não é isso, a gente defende o processo. A gente defende o conceito de SAF, a gente defende tudo isso. Essa proposta, ela se sustenta a partir de condicionantes que vão ser colocados para assinatura de contrato. E aí cabe a avaliação de cada um que vai poder votar, dizer se acha, e aí volta para aquela avaliação sobre você avaliar o momento do clube, como qualquer pessoa que já participou de alguma venda de um chiclete a uma empresa, você avaliar se aquilo ali é o momento, não é o momento, em que sentido sai, enfim. Esse é um racional, mas vamos evoluir, estou falando muito. Ô, Ipe, vou passar minha primeira pergunta para uma pergunta que eu recebi de Daniel Belize, que é do Olheiro Scout, do Avenida Alvirrubra. Talvez seja algumas coisas que tu já pontuou, mas, enfim, pode ter dúvidas aí que incluam outras pessoas também. E aí, lembrando, vou ler a pergunta porque é uma pergunta grande e complexa, mas eu acho que tu vai entender o ponto principal da pergunta. Ele pediu para perguntar assim, qual a razão de o Náutico ter aceitado uma proposta vinculante
sem cumprir com as 6 obrigações de uma proposta vinculante. E aí ele fala, cumprir os termos da proposta, que é aderir aos termos negociados como preço, cronograma e condição de pagamento, conclusão da transação, salvo cláusulas de saída, como falha identificada na due diligence, é obrigado a concluir a compra conforme acordado, pagamento de depósito de garantia, respeitar acordo de exclusividade, responsabilidade geral e cumprir condições prévias, né? Atender às condições estabelecidas para o fechamento com a obtenção de aprovações regulatórias ou financiamento. E eu estou te repassando essa pergunta para explicar para o torcedor. Eu assim, confesso que eu não sabia dessa história de obrigações de uma proposta vinculante. Não sei se deu para entender, mas essa foi a pergunta que ele fez para explicar o processo de como está e como deveria ser. Tá, vamos lá. E aí, obviamente, se trouxe um conceito de proposta vinculante muito bem definido em processo de M&A tradicionais, né? A gente tem uma estrutura jurídica por trás do Náutico, né, que é a estrutura do escritório de Caú Beltrão, tá? Vale depois as pessoas pesquisarem sobre o escritório, tá? São eles que nos assessoram juridicamente nesse assunto. Eles foram contratados lá atrás exatamente porque a gente entendia que não cabia ao jurídico do clube, que está ali no dia a dia apagando incêndio o tempo todo, está focado nesse assunto, porque exige uma expertise, uma competência muito própria, né? E aí o histórico Caú Beltrão, ele tem uma área voltada para a parte da RJ especificamente, mas tem advogados e estruturas voltadas para a parte de M&A também. E Erickson Oliveira, que é o advogado que nos assessora, um cara experientíssimo, ele hoje em dia, inclusive, está no Rio de Janeiro, numa outra banca, também, que é Levi Salomão. Mas Erickson Oliveira, que está vinculado a toda a estruturação desse projeto, ele tem plena noção do que seria uma proposta vinculante nos moldes tradicionais do mercado de M&A. A proposta vinculante, na essência do que se traz aqui, são premissas que se vinculam a um possível negócio, tá? Então, quando se apresentou, todas as premissas do negócio que foram apresentadas pelo investidor e recebidas pelo Náutico, entendidas como vinculantes para um futuro negócio, foram estabelecidas naquele documento. Se não se tratou ali sobre, por exemplo, depósito, garantia, são aquelas coisas que eu estava falando um pouquinho antes. O Náutico poderia ter estabelecido, para receber uma proposta vinculante, ter colocado uma cláusula de barreira ali para que o negócio avance ou não. Ter colocado outros condicionantes para a apresentação de uma proposta vinculante. O Náutico optou por não fazer. Principalmente, e aí eu acho que é importante olhar, a gente está num desenho onde o mercado de SAFs, o mercado de clubes, tem se oferecido ao mercado. Você tem um pool de novos investidores, né? Novos negócios saindo. Se chegar à banca da XP, do BTG, todo dia chega um clube novo apresentando um desenho, não só falando dos, vamos lá, os principais 60 que vem na cabeça aí, série A, B e C. Você tem toda uma série D, você tem também um novo negócio que é criação de clubes. Você tem clubes sendo criados do zero, como é o caso do Retrô, por exemplo, como é o caso do Cuiabá, como é o caso do Amazonas, e vários outros, Atlético. São clubes que já existiam e passaram a ser criados. E você tem interesses diversos. Mas o que eu quero trazer? O mercado é um mercado que ele é quente e competitivo hoje para entender bons produtos. O Náutico é um produto excelente, no meu ponto de vista, é um produto excelente do ponto de vista para quem tem interesse em estruturação de um projeto que envolva mais do que só o futebol. Mas ele é um produto que tem sérios riscos dentro do negócio. Sérios riscos dentro do negócio. E quando eu falo de sérios riscos, a gente está falando de, por exemplo, a gente tem um RJ que está ali estruturado, não precisa terminar. A gente tem um débito Odebrecht que vem, esse precisa cair na conta. A gente tem uma negociação com o PGFN, mas isso precisa ser realizado. É muito risco para quem está vindo. E é natural de qualquer negócio, o investidor assumir risco. Então, para o Náutico, e principalmente para o executivo, para trazer para a mesa do conselho, o principal passo era, vamos receber a proposta vinculante. Na hora que receber a proposta vinculante, a gente entende se aquelas apresentações, aquelas premissas que foram trazidas lá, a gente entende que no que cabe ao Náutico se vincular, a gente entende que seria interessante a vinculação desde que apresentaram as situações. E nesse sentido é que o executivo avançou para levar ao conselho a proposta. Então, como ele colocou aí, em alguns pontos poderiam estar lá, poderiam, assim como não é
necessariamente exigiram que tivesse. Tá? Como eu disse, a gente trouxe para a mesa o investidor. Vamos trazer para dentro, vamos se vincular, vamos trazer para a mesa e vamos levar isso para a construção de um contrato robusto. E aí sim, que resguarde todas as cláusulas de saída, inclusive do Náutico, tudo isso, a nível de elaboração de contrato, a nível de contrato. A gente já tem o desenho da casca da SAF muito bem estruturado. Eu até me surpreendi com o Conselho quando agora apresentou uma proposta de uma SAF 100% Náutico, quando, assim, no ano passado, em dezembro do ano passado, foi apresentada exatamente essa proposta ao Conselho do Náutico, para ser levado para a pauta, exatamente essa, de criação de uma SAF que tivesse 100% das suas ações pertencentes à associação, e isso sequer foi levado à frente, né, ainda na última sessão ainda do antigo presidente, Alexandre Carneiro. Isso foi, inclusive, uma proposta desenhada por Roberto Pimentel, que ele era o presidente da Comissão de Legislação e Justiça. Assim fez, por exemplo, Fortaleza, assim tem a promoção do esporte, e assim, e vários outros clubes que já são SAF, mas são SAFs com ações 100% ainda do clube, né? 100% ainda da associação, e você pode negociar isso entre pessoas do próprio clube, você pode negociar ao passo. A lógica é que, para que a gente possa montar a SAF, ou essa proposta ou qualquer outra, a lógica que a gente pensou de passo a passo era exatamente a criação primeiro dessa SAF 100% Náutico. A partir disso, você cria a casca bem estruturado, essas muitas já estão inclusive prontas. E aí me surpreendeu quando chegou essa solução agora, quando isso já tinha sido apresentado pelo próprio Roberto Pimentel, à época desse mesmo conselho. O IP, pessoal, primeiro falar para o pessoal aqui, vamos fazer um glossário aqui. Estudando, né? Que o IP falou em M&A várias vezes, dizer que se trata de fusões e aquisições. Fusões e aquisições. Foi mal, pessoal. Fusões e aquisições. Isso. E ele disse até que o escritório de Caú Beltrão é que está cuidando da parte dos interesses do Náutico nisso aí, né? De receber a proposta, de ver se está tudo certinho. Isso. Vai ser E assim, o que eu quis deixar claro, Atos, desculpa te interromper, tá? É porque a pergunta foi uma pergunta muito técnica, de alguém que aparentemente entende do que a gente está falando, entende de processo de M&A, e assim, e para deixar que o Náutico não está sendo leviano nesse processo. A gente tem uma estruturação jurídica por trás que nos resguardou e nos indicou dessa forma, dá para seguir. A gente faz assim. Podia ter uma outra via, no caso, né? O desenho de minuta de proposta, de minuta de contrato seria dessa forma, trazendo todas as questões voltadas para a estruturação de garantias, para a cláusula de UEL, que é a saída do Náutico do projeto. Ou seja, você tem uma performance, vai desenvolver, vamos colocar logo algumas cláusulas barreira para que, se o negócio não der certo, voltaria tudo, as ações voltam a sair da associação. Tem vetos do clube em relação a vários pontos. Então, por exemplo, a questão das premissas básicas, né? Camisa, símbolo, tudo isso. Você tem vários vetos que a associação, mesmo com 10%, teria poder de veto em várias situações, a venda de ativos, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, tem direcionamento dos ativos, ainda que em concessão ou cessão de uso, como é o caso que se propõe para os aflitos e a parte operacional do CT, né? Então, que se busca proteger o uso e a destinação, que prioritariamente os jogos do Náutico sejam nos aflitos e só se leve para outro estabelecimento com a autorização da associação. Então, assim, são várias cláusulas aí que já estão desenhadas para um futuro contrato, tá? Que não precisaria, por exemplo, estar dentro da proposta vinculante. Esse foi o direcionamento da gente. E eu quis mostrar que a gente está bem assessorado do ponto de vista jurídico nesse sentido, tá? Eu acho que isso cobre também, Wip, alguns questionamentos e dúvidas que eu vejo muita gente fazendo em relação ao que se tem de concreto na proposta vinculante, que, querendo ou não, aí se trata de executivos, né, tanto por parte do Náutico como por parte dos investidores que estão discutindo o que vai entrar, o que não vai entrar, e foi produzido esse contrato vinculante, mas que quando for feito o contrato final, essas pessoas... Que não é um contrato só, né? Os advogados que vão entrar em cena, né? E que se tiver algum ponto que a turma, olha, mas isso aqui que está na proposta vinculante pode prejudicar o Náutico lá na frente, mas quem vai ser o cara
que vai ser responsável que quando entra no contrato final não prejudica o Náutico, é os advogados, né? É os advogados Claro. que vão traduzir tudo aquilo que foi discutido entre os executivos e colocar no papel. Então, ali naquele momento, é eles que vão estar muito de olho ali, prestando atenção na produção do contrato, para que o Náutico não seja prejudicado aí. O Adzinho avançando, não é um contrato só que sai, você tem um contrato só. Não, não é um contrato só. Você vai ter o contrato de cessão de uso do Estado dos Aflitos por tanto tempo, o contrato de cessão de uso do CT durante tanto tempo. Você vai ter o contrato relacionado à parceria comercial das áreas a serem exploradas dentro da sede. Você vai ter o próprio... Aí, sim, o contrato se transfere as cotas da SAF Náutico, né? A venda dessas cotas para esse grupo de investidores. E assim segue. São vários minutos, são vários instrumentos, alguns deles bastante complexos, inclusive, com diversas cláusulas que, no nosso entendimento, e aí passou-se essa proposta vinculante, você vem somente para nós, Náutico, pensarmos todo o desenho que vai nos proteger dentro desse projeto. Afinal de contas, a gente faz um negócio desse. Não é um contrato de patrocínio de 2 anos, é um contrato de muito longo prazo. Então, ninguém vai ser leviano de não tentar, ao máximo, buscar proteger o Náutico, tanto com estruturas para que se dê perenidade ao clube e ao projeto, mas também estruturas que consigam fazer com que o Náutico saia desse projeto sem ficar ali travado por algum tipo de projeto que, porventura, não venha a avançar. Então, tem que também ter essa estruturação de saída. Ô, Ipe, só uma coisa antes, Atos. Tem um ponto que o pessoal aborda muito nos comentários, que é sobre um possível não cumprimento por parte do consórcio, do que está sendo prometido, que vai constar em contrato, pode resultar em algum tipo de penalidade. E essa penalidade ela não seria, por exemplo, a perda do controle da SAF. O clube apenas teria uma proporção desse percentual de volta, mas ela continuaria sob controle desse grupo investidor. Isso, na visão de vocês, não acaba sendo um pouco arriscado, não? O que é que vocês acham? Ô, Ipe, antes de tu responder, deixa eu emendar com a pergunta de Tarcísio, porque é basicamente a mesma pergunta, então vamos dar uma moral aqui para Tarcísio, que mandou um live pix. Ele falou, perfeito. Fala, Ipe, beleza? Fiquei com uma dúvida em relação a uma única garantia. Peraí, em relação a uma única garantia. O resto já está bem esclarecido. Em relação ao futebol, se as metas não forem atingidas, o mesmo voltaria ao controle da associação? É na mesma linha de Renato. Rapaz, Rodrigo Ferraz, eu sou muito suspeito de falar dele, ele é membro da Comissão de Projetos Estruturantes, é advogado, um cara novo e brilhante, e muito amigo meu. Rodrigo Ferraz fez esse levantamento, inclusive, antes mesmo, nas discussões, e durante as discussões, durante o conselho. Rodrigo Ferraz fez exatamente essa pontuação, inclusive já dando sugestão de se readequar esse negócio. Eu não vi nenhuma resistência por parte dos investidores em relação à readequação disso, não. Eu acho que é exatamente um momento de acontecer essa esgrimada aí de um lado e do outro para se estruturar melhor. Eu também eu corroboro do pensamento. Então, esse é um tipo de ponto que voltaria para o controle do clube associativo em um eventual não cumprimento dessas obrigações. É um ponto superado. Estabelecer não é um ponto superado, é um ponto a superar, mas um ponto que eu entendo que é totalmente construível, tá? Eu não enxerguei como uma resistência, entendeu? Tá. Porque se fala da distribuição desproporcional e tal, e aí você complementar aí, deixando muito claro que não chegando, ainda que a desproporção não seja tamanha, mesmo assim, você voltaria o controle para a associação. O Ipe, eu estou vendo todo esse... O que eu acho muito... Assim, só um detalhe. Eu acho que é importante demais ter isso, em que pese na prática, eu não achar que isso seja o real de uma ocorrência, porque o valor ali é mínimo. Se você imaginar que a gente subiu para a Série B, o investimento e o giro dentro do clube já vai girar pela metade desses 400. Então... Quando você vai pensar o Náutico subir para a Série B, jogou 2 anos questões tão óbvias, né? Acho que a gente até debateu muito isso essa semana, e na semana passada, na verdade. A gente debateu isso na semana passada, porque quem que está investindo dinheiro vai simplesmente ficar cumprindo o requisito mínimo, podendo voltar para um estágio onde você vai voltar a ser deficitário, sabe?
Você vai investir mais para poder lucrar. Para esse negócio funcionar, não dá para ficar na Série C, pessoal. Não dá para ficar na Série C. Você tem que estar no mínimo na Série B. O próprio Fernando da Pluri disse, né? Quem quer ganhar dinheiro tem que ganhar no futebol. Não, mas ele fala, tem que ter resultado, tem que ser campeão. Eu não falo nem disso. Tem que estar na Série B no mínimo. Entendeu? Porque é onde você está dentro de liga, é onde você está dentro de liga, é onde você tem cota de televisão de verdade, é onde você tem contrato e patrocínio majorado, é onde você tem projeto de sócio-torcedor de forma organizada e linear, com um calendário anual bem estabelecido, é onde você não chega com um patrocinador, fecha com ele no ano e na metade do ano você não tem mais calendário, porque seu time não passou de fase na Série C. Esse cara pro outro ano ele já olha assim, pô, é um risco muito grande. Falo isso por experiência própria dentro do departamento comercial. Você chegar em julho e não ter mais calendário, você fala o quê pro patrocinador que fechou com você até o final do ano? Me desculpa. Entendeu? Então você fica. É um risco muito grande. O mercado já olha para isso. O cara tá na Série C, o cara já faz. Ali tem um risco grande. Então eu vou com mais calma. Então, vamos para sustentar, tem que estar no mínimo na Série B. O investidor ele faz um contrato de garantias mínimas, mas se ele trabalhar em cima das garantias mínimas, ele vai ter prejuízo tanto de dinheiro vivo, quanto ele vai perder muito tempo, e tempo é dinheiro. Quando eu falei que eu acredito que o negócio... Eu tô interrompendo direto, né, Atos? Mas assim, quando eu falei que eu acredito que o negócio possa se resolver agora dentro do conselho, é exatamente por isso, porque a gente pode antecipar coisas que seriam da fase contratual para agora e passar isso... a não ser que você porque você vai se amarrar num custo gigantesco que tem que ser aportado agora, né? Você vai ter que apresentar agora um seguro garantia. Pô, o seguro garantia você paga mês a mês aquela brincadeira. Uma fiança bancária. Você paga mês a mês aquilo ali. Você vai fazer isso agora, antes da proposta vinculante. Você vai fazer uma fiança bancária antes da proposta vinculante existir. Você pode dizer que vai apresentar na época do contrato uma fiança bancária. Acho que aí pronto, está garantido. Não, o que eu estava dizendo também é que na Série C vai levar prejuízo, seja associação, seja SAF. Série C não tem jeito, não. Eu tenho lá minhas dúvidas na Série B. A Série B está reflorescendo aí de uma maneira nova, né? Não é a mesma Série B de 10 anos atrás, que o Náutico também, historicamente, sempre tomou prejuízo na Série B. Talvez, numa Série B aí, do jeito que está se projetando, seja possível você... A partir de 26 é uma brincadeira diferente, né, Atos? Mas a partir de 26 é uma brincadeira diferente. Com Liga e LRF se juntando. Isso, é verdade. Mas eu tenho uma tese que lucro mesmo é na Série A. Para você conseguir ganhar uma grana, tem que ser na Série A. Mas, Wipe, a minha pergunta é do seguinte: esse momento que o Náutico está vivendo, desse debate em relação à SAF, eu parto do ponto do seguinte: eu já acho positivo. Porém, dá aquelas derrapadas ali nas curvas ali, que a turma às vezes sai do ponto. Então, veja, eu vejo uma rejeição por parte da torcida e eu encaro isso como normal. A turma é um pouco mais no fígado ali, inclusive no chat ali, se você ler muitas mensagens, a turma às vezes fecha a causa e tenta atacar muito quem tem uma visão mais crítica, mas às vezes o cara que tem uma visão mais crítica ele também não é santo, né? Ele utiliza de outros artifícios, mas eu acho que essas pessoas são peças importantes, tá? Porque um debate tem que abordar outros lados. Não? Se for para ficar no sim senhor, não é debate. Então, rapaz, é importantíssimo imaginar. Isso. O que é que eu tento imaginar, Wipe? Eu tenho esperança que isso aconteça, né? Que mesmo os mais críticos, eu tento ali tirar um pouco dos excessos dessas críticas. Às vezes o cara descamba para uma parte política, aí eu tento separar. Então eu vou te utilizar aqui para poder estar tentando colocar em alguns parâmetros algumas dessas críticas, tá? As que são válidas e as que são fundamentadas ali que não faz muito sentido. Por exemplo, uma que eu estou vendo muito é em relação a essa situação assim, só Francésio assinou a proposta. Cadê as outras empresas? Veja, muita gente está fazendo esse tipo de crítica, dizendo que no contrato, sempre se apegam muito ao contrato. No contrato não tem assinatura da Vex Capital, no contrato não tem nada da Revi, tá? Que seria a parte que iria cuidar do setor imobiliário, aflitos, talvez sede. Agora, essas pessoas estiveram na sede do Náutico, estiveram dentro da reunião do conselho, né? E me chamou muita atenção que lá na do Santa Cruz,
apesar do Cadá ele ser tem uma parte ali desse sócio de alguma forma ali da REAG, né, que é a controladora da Revi, a REAG, por ser uma empresa no mercado, tal, ela fez questão de se colocar dizendo que ela não faz parte da SAF do Santa Cruz. Enquanto a Revi ela encara que faz parte desse consórcio Timbu, tanto ela como a Vesp Capital, ela, além de estar na sala de reunião, não houve nota em lugar nenhum dizendo que elas não estariam participando, né? Porque eu acho que, como se dá hoje em dia no mercado, com CVM, se uma empresa dessa esconde do mercado que está participando, ela vai lá e coloca logo uma nota, tem esse cuidado, né? Aconteceu, inclusive, com o Santa, com a empresa, não foi? Isso, porque vamos a lá, CVM pessoal. é muito... Sobre a assinatura de quem assina, veja, um consórcio de empresas, um consórcio. Vamos lá, tá todo mundo escutando? Não, Não, peraí, ainda não, deu uma falha, pode recomeçar agora, acho que vai estabilizar agora. Pode recomeçar. Pronto, um consórcio de empresas, e talvez aí seja uma crítica até para melhoria da proposta. A proposta talvez pudesse trazer uma habilitação completa de quem é que compõe o consórcio. As empresas tais compõem o consórcio, e nesse ato aqui estão representadas por Francésio. Se coloca o nome consórcio Timbu, e ele está sendo representado por Francésio. Se o Francésio tem poderes para falar em nome dela e assinar, cabe uma diligência do Náutico, por eventualmente, para as empresas que estavam na reunião de cobrar delas de acordo em relação àquilo ali, ou uma diligência, você está mesmo isso aqui, porque foi dito. Em nenhum momento apareceu nenhuma nota, em nenhum canal, isso foi muito abertamente falado das empresas, em nenhum canal, e estavam com representantes na reunião, né? Mas, assim, o fato de ter só um representante assinando, eu não vejo problema de forma alguma para o negócio, desde que você tenha legitimidade para falar sobre eles, né? Eu falo, por exemplo, eu sou sócio de um escritório de advocacia, sou sócio de uma empresa de gestão de ativos sociais, e se um sócio meu assina um documento em nome da empresa, eu não preciso estar assinando todos eles, entendeu? Então, assim, isso depende de cada estruturação negocial. Você pode exigir que todos tenham que assinar tudo para qualquer que seja o documento, você pode não exigir isso. Então, o fato de ter só Francésio assinando não é uma coisa que interfere, não nessa fase. Para fins do que vem para frente, tudo bem. Para assinar o contrato, a gente pode exigir que um representante legal de cada empresa consorciada precisa assinar. E aí você vai partir isso para elaboração das minutas de contrato, provavelmente dito, né? Inclusive, você vai exigir, como se exige em outros negócios, que se apresente os documentos de habilitação de cada uma dessas empresas, como é que vai estar a composição desse consórcio, a constituição formal desse consórcio a nível de junta, né? Quem são essas empresas, porque o consórcio não tem CNPJ, né? O consórcio de empresas não tem CNPJ, você tem a SAF na autoperia, CNPJ, mas o consórcio de empresas não teria. Então, você tem que apresentar a documentação de cada empresa e o termo de constituição desse consórcio. Esse é um documento, por exemplo, exigível para que se assine o contrato. Você assinar o termo de constituição do consórcio, onde cada empresa se demonstra lá, de fato, consorciado, consórcio Timbu, formado pelas empresas tais, na proporção de participação assim, assado, o que cada um pode fazer, o que ele não pode fazer. Isso é um termo de constituição do consórcio assinado. Você poderia assinar um documento prévio para essa proposta de conta, poderia ter exigido, por exemplo, uma promessa de constituição desse consórcio, onde todo mundo dissesse, a gente vai formar um consórcio quando assinado a proposta vinculante, por exemplo. Quando assinar a proposta vinculante, a gente se compromete, o termo de compromisso de constituição de consórcio é uma coisa que acontece muito na licitação também, que é isso, você tem o termo de constituição de consórcio, que já é para assinatura de contrato, e o termo de compromisso de constituição de consórcio, que é esse documento anterior. Nota poderia, sim, ter exigido, e pode exigir a qualquer momento agora, um termo de compromisso de constituição de consórcio, que é exatamente isso, esse documento aí, prévio, que dá uma segurança de que aquelas empresas, de fato, vão constituir esse consórcio caso se assine a vinculante, por exemplo. Nota pode exigir isso agora. Só para poder botar esse ponto, o IP, rapidinho, Renato. Pode falar. Veja, em relação
A turma está muito nessa questão de garantias. No que abrange a Revi, eu já compreendi, eu já entendi de toda a complexidade que tem, e não tem como você, nesse momento ainda que você está apresentando no conselho, tem que ser aprovado lá, ainda tem uma GE, tem a minuta do contrato, que eles entrem o tanto que as pessoas mais críticas estão desejando. Essa parte eu entendi. Agora, tem uma parte que eu acho que é um pouco mais fácil, que é em relação aos investidores. A gente tem um Francésio ali assinando a proposta, a gente tem um Tiago Ribeiro que esteve aqui na reunião do conselho, o pessoal da Vex Capital é mais quem cria toda essa situação desse fundo, né? Que vai ser a SAF. São estruturadores e captadores. Pronto, captadora também. Interessante. Então, eu te pergunto, já tem algum... Não precisa ser, como eu costumo dizer, não precisa mostrar o saldo bancário e mostrar lá dentro do fundo já tem uma grana, mas tem alguma indicação de investidor tá aportando? Porque isso que a turma tem muita dúvida, né? Que a turma fica na cabeça que até agora só tem francês, não tem mais dinheiro nenhum. Já tem esse indicativo de pessoas que estão dentro desse fundo, ou que vão entrar, ou que já sinalizaram de alguma forma, ou que a Vex Capital consegue garantir. Tem, a Vex, inclusive, apresentou o fundo, inclusive com o número de CVM, do registro CVM, desse fundo de participação criado para esse projeto, com cheque já dentro do fundo. Obviamente, a gente não tem como exigir deles agora o nome de quem são esses investidores, porque não tem proposta de conta assinada. Já tem cheque dentro do... Peraí, desculpa segundo, porque eu acho que esse ponto... segundo o pessoal da Vex, já tem aquele cheque empresarial que, passadas as etapas de aprovado e tal, formou a SAF do Norte, aquele cheque começa a valer e já tem dinheiro na conta. Como é que funciona, né? A Vex, ela é uma gestora de carteiras, de family office, de investidores de pessoa física, enfim, ela é um investidor. Então, você tem a carteira lá, esse investidor define o risco de negócio e o nicho de negócio que ele quer investir seu dinheiro, onde é que ele quer alocar esses investimentos. E o que se afirma é que para o investimento nesse projeto do Náutico já tem, sim, cheques específicos voltados dentro do fundo para isso. Não podem trazer isso agora, porque não tem um desenho, uma proposta de plano aprovado no conselho. Então, você tem uma proposta de plano aprovada no conselho, você vai partir para a estruturação de contrato, aí você avança para expor números, né, de quem de fato está. O que é aí o ponto. São exigências que, ao meu ver, elas precisam estar no contrato, sabe? Óbvio que o Náutico pode ser mais reticente em relação ao processo, vamos dizer assim, e dizer, eu não consigo avançar de forma nenhuma se você não mostrar o cheque antes da assinatura da proposta vinculante. Talvez a gente tenha uma dificuldade. Porque isso envolve a questão do risco. O cara só aloca o dinheiro depois que a proposta vinculante estiver aprovada. O cara não vai botar dinheiro num negócio que sequer existe ainda. O fato é esse. O negócio sequer existe ainda. Se o conselho simplesmente entender que não quer, acabou, o negócio não existe. Entendeu? A partir do momento que tem uma proposta vinculante assinada no Conselho Deliberativo, que é a instância que vai para a aprovação do sócio, mas o Conselho talvez a instância onde você tem mais discussão aí em relação ao desenho, você tem, já dá para você impor situações para os investidores de comprometimento de fato com alguns investimentos, né, como esse, por exemplo, de cheque. Já há, inclusive, um desenho nesse sentido, né? Caso seja aprovado no Conselho, já há um desenho de liberação financeira para a RJ e para a CLC. Ô, Wipe, duas perguntas em uma, né? Primeiro, a saber se, depois da apresentação para os conselheiros, se já teve algum contato com os investidores, como é que foi a receptividade, se houve já uma sinalização de que alguns pontos podem ser atendidos do que foi questionado, que foi sugerido pelos conselheiros, e caso seja atendido, seria uma nova vinculante que seria apresentada? Como seria esse trâmite para o Conselho? Vamos lá. Eu falei rapidamente na quinta-feira, tá? Aliás, na quarta-feira, depois da reunião. Eu estava em Salvador, até porque o pessoal
A CIMED queria entender um pouquinho da proposta da SAF, e a gente falou sobre isso, eles, inclusive, falaram lá da declaração de apoio deles ao projeto, mas enfim. Falei com eles, naturalmente se esperava uma reunião com ideias contraditórias e que não fossem a favor, naturalmente, afinal de contas, em todas as SAFs do Brasil aconteceu esse movimento. Você pegar a reunião do Conselho do Cruzeiro, do Botafogo, até a do Bahia teve embate, naturalmente. E, óbvio, por alguns pontos houve uma sensação, vamos lá, de algum excesso em relação à forma pessoal do tratamento, mas nada de outro mundo. O pessoal está entrando em projeto de clube vai saber que vai ter isso e pronto, tá tudo certo. Sabe? Então, assim, eu não percebi nada, tanto que no outro dia estavam lá acompanhando o jogo do Náutico, né? Eu vi postagem direta deles assistindo, enfim, comemorando a classificação da Copa do Brasil e tudo mais. Então, agora segue o rito, né? Eu acho que o Conselho estabeleceu bem aí nesse ponto. Acho que o presidente do Conselho foi muito feliz na condução. Então, o Luiz Xavier foi muito feliz na condução do processo em relação a estabelecimento desses prazos agora, né? Deu prazo de 15 dias, depois mais 5 dias para a coisa voltar para avançar. E eu acho que não seria uma nova proposta, não, é somente uma adequação da proposta atual, onde se lê, por exemplo, sobre o estabelecimento e garantia a volta proporcional, se lê uma proporção com transferência de controle, e por aí vai. Adequação do que dessa proposta atual. Não seria uma nova proposta de sweep. No caso, por exemplo, a proposta chega, o Conselho aprova, vai para o Executivo, mas o que foi aprovado não está no contrato. O Executivo pode negar, né? Pode dizer, opa, volta aqui até que esteja aqui. Senão a gente não assina, né? Desculpa, não entendi não. Tipo, assim, os pontos que forem... A proposta foi aprovada pelo Conselho, depois de toda a apresentação de garantias, tudo certo. Mas chega na hora do contrato para o Executivo e não tem o que foi solicitado, o que foi pedido. Os próprios advogados já vão cuidar disso, Cláudio, para isso não acontecer. Não, mas eu estou entendendo a pergunta agora, Cláudio. Claro, não vai ser assinado. Sim. Não precisa nem voltar para o Executivo. Mas é o Executivo que não assina. Não só não seria assinado, ainda que seja assinado, isso aí seria nulo de pleno direito por qualquer torcedor do Náutico, porque a proposta vinculante, ela vincula ambas as partes. E se você assina diferente daquilo ali, diferente que foi de fato ajustado, sem que as condicionantes sejam avançadas, aquilo ali não tem validade, entendeu? Você não tem como assinar aquilo ali se não for, por exemplo, apresentado a garantia, ou se está previsto de forma diferente. Não foi aquilo que foi ajustado, entendeu? Aquilo ali é outro documento. O que impede o Náutico de, sem vender ações, implantar governança e estruturar as finanças como fizeram Fortaleza, Atlético, Goiás, Palmeiras e Flamengo? No Náutico não existem quadros interessados e capazes? Eu acho que esse é o desejo de todo mundo, né? Mas a SAF ela vem como um remédio para um problema que a gente teve. O nosso 120 e tantos anos está aí para mostrar que o que impede não é uma legislação, o que impede é a formação orgânica do clube. Se tentou até certo tempo fazer uma alteração no estatuto que daria um direcionamento nesse sentido, e sequer teve quórum para votação. Você tentou colocar um presidente remunerado, estabelecimento de diretrizes para que você responsabilize diretores que tenham algum tipo, que gerem algum tipo de impacto financeiro sejam responsabilizados no CPF diretamente. Que é aquela coisa que você vai inibir o aventureiro, né? O cara que, eu quero ser diretor de futebol porque eu acho que eu entendo disso, eu vou agradecer o convite do meu amigo. Não, você vai ser diretor de futebol, sabe que você pode ter alguma implicação aí, caso você venha incorrer em determinada ação. Então, esse desenho de estruturação de governança foi tentado fazer até pouco tempo, e sequer teve avanço dentro do próprio Náutico para ser votado. E veja, eu vou responder um pouquinho dessa pergunta também, porque os clubes que ele citou, vamos lá. Primeiro que ele citou Palmeiras e Flamengo, são os dois maiores orçamentos do Brasil. Assim, desculpa, mas não tem nenhum parâmetro, ainda mais. Não tem parâmetro em nenhum momento da história do Náutico, mas principalmente na história atual, né, que o Náutico está na Série C.
Ele citou Atlético e Goiás. Goiás é um time que é um ano na Série A, um ano na Série B. Um ano na Série A, um na Série B. Também não é um clube que tenha qualquer comparativo com o Náutico. O Atlético é tido como a primeira SAF do Brasil, né? Porque se você for remontar lá no começo dos anos de 2000, a forma que o Atlético... 1995, quando começou lá o projeto. A construção da Arena do Atlético Paranaense assim, já era uma coisa que saltava os olhos, sempre foi referência em gestão, é uma coisa também completamente fora da curva. E o Fortaleza, eu já faço essa lembrança aqui sempre, que apesar de ter toda uma estrutura, quando eles ainda estavam na Série C, já chamava atenção, porque os balanços já eram interessantes lá, mas houve aporte financeiro, tá? Tem um mecenas, que até morava nos Estados Unidos, que ele veio aqui para Fortaleza, chegou com dinheiro, na época em torno de 7 a 8 milhões, o que, se fosse corrigir para hoje, seria um montante na casa dos 12, 13, por ali. Aí junto com o político local, eles estruturaram todo o Fortaleza, e aí é outra história, sabe? E sobre a etapa que o Fortaleza vira SAF, uma SAF própria, né? Que eu vejo muita gente também dizendo que o Náutico poderia fazer isso. Veja toda a estruturação que houve durante anos no Fortaleza para poder chegar na Série A, e hoje tem uma figura do Marcelo Paes, que é um dos gestores de futebol mais respeitados do país. Então faz sentido o Fortaleza dar esse passo. Agora aqui no Náutico, além de a gente não ter o dinheiro para investimento, assim, se eu estiver enganado, me corrijam, mas eu não lembro da história do Náutico, nenhum mecenas chegando com 10 milhões aqui no Náutico. Então, para poder dar esse passo, eu preciso de dinheiro também, tá? Mas se a gente for só falar de gestão, qual é a figura que, como diretor abnegado, em algum momento da história recente do Náutico, foi referência ao nível de um Marcelo Paes? Ninguém, gente. Ninguém. A gente até agora estava discutindo aí a situação de Eduardo Granja, que se ele fosse colocado para fora, não tinha ninguém para botar no lugar. Então, a gente vive um momento de poucas pessoas para assumir o cargo de futebol do Náutico. Quem dirá ser alguém... A própria presidência do clube, né? A própria presidência do clube, basta olhar o cenário das eleições, né? Como foi construída. A lógica, se você pega um exemplo do Vitória da Bahia, óbvio que tem como sim você criar a governança, criar a estrutura. Pega o exemplo do Vitória da Bahia estava na Série C até há pouco tempo, montou uma gestão organizada, que estava com uma dívida altíssima, devendo 6 meses de salário, reestruturou e conseguiu subir de divisão e está na Série A há 2 anos seguidos, ou seja, com uma gestão bem organizada, consegue dar isso. Mas são vários fatores que influenciam, né? Por isso que, assim, eu estou completamente discreto no modelo associativo, porque eu acho que o modelo associativo, na forma como o Náutico está hoje, sem uma mudança de estatuto severo, sem nada disso, ele encaminha muito para o desenho de dificuldade de ter aporte de investimento. Ninguém investe num negócio que é tão discricionário como é hoje. E ele é muito afável a essa relação de coleguismo, né? Fulaninho é seu diretor, porque eu acho que Fulaninho é um cara de boa, Fulaninho gosta muito do Náutico, Fulaninho, enfim. E você ainda, assim, é muito favorável aos abnegados. E isso, para mim, não bate esse desenho do abnegado, sabe? Do cara que vai trabalhar na Náutico. Eu sou muito descrente disso. Em que pese, por exemplo, tá dentro do processo, eu acho que funcionaria muito melhor se tivesse alguém sendo muito bem remunerado para fazer a função, por exemplo, que eu faço. Vamos ler algumas mensagens. Gente, não vai ser possível ler todas as mensagens aqui, inclusive muitas o IP já até abordou os temas, mas vamos para algumas mais sensíveis. O IP, o valor de 400 milhões não deveria ser corrigido monetariamente ao longo dos 10 anos? João Pedro Vasconcelos perguntou. E aí? É uma questão de negociação e não acho que é difícil de ser uma das adequações da proposta. Thales pediu para desbloquear lá no NE45. Pergunta, essa foi a única proposta que chegou? Achei que o Náutico conseguiria algo melhor. Na minha visão de fora, do Santa é melhor. Agora, do Santa o pessoal não sabe nem as condições, né, Wip? Eu acho que... Não. Pois é, do Santa é uma coisa Não, eu ia dizer, antes de tu falar, Wip, deixa eu dizer o seguinte, veja só. Eu não vou dizer sobre o que está perto de virar SAF ou não, porque a do Santa tem outras características, o conselho não é tão forte, não está empoderado, no Náutico é diferente, tá? Mas vamos lá, gente, lá no Santa só tem o nome do Cadá e o nome do Vinícius Diniz. Não tem mais nada. Aqui a gente está
falando de Vex Capital, a estruturadora do fundo. A gente está falando da Revi, que seria a empresa que ia buscar os parceiros para poder financiar as obras dos aflitos e, quem sabe, também da série. Essas duas empresas, detalhe, a SAF do Santa Cruz tentou buscar essas empresas para poder aglutinar lá na SAF deles. E foi negado, porque eles já têm prioridade, já têm negócios com o Náutico, tá? Então, gente, lá não tem absolutamente nada. Nada. Não se tem informação. Não se tem informação. Aqui a gente já está debatendo com uma proposta vinculante que se tornou pública, porque vazou, tá? Passou 5 horas com o conselho. E aqui, deixa eu só fazer uma parte, né? Que pessoas do conselho, não vou falar todos, mas algumas pessoas, né? Durante todo esse processo dos últimos meses, que começou a negociação com esse grupo, sempre dizendo que as informações chegavam primeiro na imprensa do que para eles. Primeiro que não é dessa forma, né? A imprensa vai buscar, a imprensa fala com um, fala com o outro, fica ali em cima para poder ir montando quebra-cabeça para poder conseguir divulgar uma informação. Ele é um agente ativo, ele vai em busca. O conselheiro, ele é passivo, ele está ali, fica lá na dele e vai esperar. Só vai chegar para ele de forma institucional, como chegou na reunião do conselho na última terça-feira. E quando chegou, veja só, aqueles que acusavam a imprensa de vazar, quando chegou no conselho, demorou 5 horas em sigilo. 5 horas. A reunião do conselho termina de 11h30 da noite, 5 horas da manhã, a proposta estava na íntegra no ge.com. Nada contra o ge.com, eles estão no direito deles. A imprensa tem que fazer isso mesmo. Mas durou 5 horas, gente. 5 horas já estava lá a proposta, que era sigilosa, né, que tem até algumas penas para você que divulga, já estava lá no ge.com. Deixa eu responder rapidinho aí a pergunta. Assim, eu não tive acesso à proposta do Santa Cruz, não posso falar nada sobre ela. Sobre a proposta do Náutico, se o Náutico recebeu outras propostas, como eu te disse, a gente chegou a avançar em vários cenários com outros desenhos. A gente chegou a assinar 2 não vinculantes, a gente chegou a minutar uma proposta vinculante que era um pouco diferente dessa, mas numa linha muito parecida. Veja, pessoal, imagina um desenho onde você já tem aquele risco definido, já tem aquele desenho, o valor do mercado que vai ser apresentado de proposta vai ser muito parecido, tá? Você melhor ou pior algum condicionante ali, mas o movimento é muito parecido. WJ, estão vendendo o clube praticamente de graça e os investidores não querem assumir a RJ. Isso me incomoda bastante. E aí, Wip? A gente buscava sempre na apresentação da proposta, eram 3 pilares. Reset na dívida do clube, sustentabilidade no futebol e investimento dos aflitos. Se chega uma proposta que paga a dívida negociada do Náutico, ou seja, dá o reset do clube, vai ter uma estrutura financeira que a gente entende, minimamente, é razoável para entregar perenidade e competitividade dentro de um projeto, não apenas financeiro, dentro de um projeto, e que tem um comprometimento de melhorar a nossa estrutura dentro de um contrato de longo prazo de exploração de uso, eu não entendo que isso seja de graça. Principalmente porque existe um preço aí, que ele é completamente intangível. Quando se fala, por exemplo, o Náutico já gera hoje 27 milhões, 25 milhões, como você falou. Primeiro que isso não é verdade, o Náutico esse ano não gera nem 20, né? Talvez, a depender como um ano na Copa do Brasil, isso modifica esses números. Mas até terça-feira o Náutico não gerava 20 milhões esse ano. E quando você fala de gerar 20 milhões, desses 20 com a dívida que a gente tem hoje, que ela é corrigida, por exemplo, a dívida fiscal corrigida pela Selic, o Náutico não consegue sequer pagar o serviço da dívida. Então, esses 20 milhões sequer não existem nesse desenho, porque você tem que pagar desses 20 milhões, por exemplo, do dinheiro que vem da cota da Copa do Brasil, parte dele já fica para pagamento de dívida. Se você tem uma dívida e você gera 20, por exemplo, esses 20 já não são mais 20, é muito menos do que isso. E as pessoas esquecem o risco que o Náutico está de perder patrimônio diretamente em função da dívida fiscal com o Procurador-Geral da Fazenda. As pessoas esquecem isso. E se perde patrimônio, não perde parte operacional, perde tudo. Perde tudo que tem. Mas por que no esporte perdeu? O esporte já negociou. Você está negociando também. E assim acontece. Então, a gente está estancado hoje no desenho da RJ, que não é eterno. Então, se entender que zerar a dívida do clube no pagamento da negociada
ter um investimento dos aflitos e ter um investimento de 400 milhões de reais, no mínimo, no futebol, é de graça, cada um entende. Por exemplo, eu entendo que a torcida do Cruzeiro está muito satisfeita com o movimento de SAF que aconteceu. O Cruzeiro estava 3 anos seguindo na Série C, chegou uma SAF que era investimento de exatamente 400 milhões. Aí o Cruzeiro não está hoje. Né? O Cruzeiro está na Série. O Cruzeiro está aí com o Gabigol, com o Dudu, com um time... Cássio, enfim, uma estruturação de um time consolidado na Série A, que a decepção é porque ele não está no Mineirão agora com o time de estrelas que se imaginava, mas quando é que o Cruzeiro está pensando isso quando fez a SAF, que ele não sequer ia disputar o Mineirão daquele ano? Pega as SAFs que aconteceram no Brasil, até mesmo do Vasco. Pergunta ao torcedor do Vasco se ele preferia antes ou depois da SAF. Pergunta ao torcedor do Vasco se ele preferia antes ou depois da SAF. O Vasco estava também 3 anos na Série C. Fadada em sucesso. Veio com a SAF, os caras conseguindo fazer um movimento. Pedrinho teve um papel importante. Ele teve exatamente o papel que o Náutico vai precisar ter. De ficar de olho se a SAF vai ser executada ou não. E utilizar, como o Pedrinho tem utilizado, as cláusulas de way out do projeto. Não está investindo da forma como é, não aportou dinheiro, não sai do negócio. E vamos para outra. E agora você vai para o segundo negócio, a SAF, e agora vai andar. Mas o clube não está pior do que estava anteriormente. Nem mesmo projetos que tiveram problemas de resultado de futebol, como Curitiba, América do Natal. Todos esses clubes eles estão com menos dívida, eles estão mais bem estruturados. Se o projeto de futebol não está andando, você tem que ajustar a coisa no caminho, mas... enfim, não vale ser assim. Eu não sei como é a proposta do Santa Cruz, mas eu só consigo avaliar a proposta do Náutico, se ela é ruim ou boa, se chegar uma outra proposta que a gente possa avaliar com ela. Comparar a... Oi. Não, desculpa te interromper, é que tu falaste do Cruzeiro e eu recentemente vi fazendo um paralelo com o Cruzeiro, porque eu acho que é uma situação que fica fácil você fazer um paralelo com o Náutico, tá? É uma prateleira só acima, mas eu acho que dá para fazer. Por quê? Porque o Cruzeiro ele passou 2 anos seguidos na Série B sem ficar entre os 10 primeiros, tá? Veja, é muito parecido com o Náutico, uma prateleira só abaixo, que na Série C passou 2 anos consecutivos agora sem conseguir se classificar entre os 8. E no perfil dos jogadores eu acho que chama muita atenção também. Porque, por coincidência, recentemente que eu digo, do final da reta final da Série C do ano passado até para essa temporada, 4 jogadores do Cruzeiro daquela época foram oferecidos ao Náutico. Os 4 não servem para o Náutico agora. Eu não vou lembrar todos, mas o zagueiro eu lembro que era Léo Santos. Então, um zagueiro com 1,90 m e pouco de altura e tal. Eles não serviam para o Náutico agora. Imagina o nível que o Cruzeiro estava, a qualidade dos jogadores que o Cruzeiro tinha naquela época. Acho muito parecido com o Náutico, onde você vê jogadores que estão passando pelo Náutico no ano passado, que podem ser recusados em time da Série D. Olha a nossa defesa no ano passado, que tinha Perema, que tinha aquele Ludic, o lateral, tinha o outro lateral esquerdo também, que chegou no final do ano, um jogador horrível. Então, Irã, Kaique, né? são jogadores que seriam recusados. Isso, são jogadores que são recusados na Série D. Então, eu acho que existe um paralelo, repito, de uma prateleira diferente, de uma prateleira a mais, mas existe um paralelo muito interessante entre o Náutico de agora e o Cruzeiro de 3, 4 anos atrás. Tem uma pergunta aqui do Rafael Vaz. O IP, para mim, está tudo diligenciado. O que fazer para entrar na cabeça dos conselheiros? Precisamos desenhar para eles entenderem e passar a confiança que terá sanções e garantias em nosso contrato? Eu falei um pouco sobre isso. Acho que o processo de maturação, acho que esse mês vai ser importante para o conselho. Muita gente se depara com esse assunto agora, né? Então, é natural. E aí, eu entendo demais quando alguns conselheiros são reticentes ao processo todo. É natural, qualquer processo de mudança, ele haja um pé atrás, um freio, e se comparou muito com a época da Arena, quando o Náutico fez um momento, teve conselheiro que disse, eu estou vendo a gente indo para a Arena de novo, são coisas completamente diferentes, mas eu entendo a reticência, eu acho que é um processo de maturação e de diálogo, né, eu acho que cabe aos investidores defenderem a proposta que eles estão apresentando, cabe aos executivos se colocar à disposição para tentar contribuir no processo, eu acho que cabe ao conselho também se colocar para contribuir no processo de o que se entender que é possível melhorar nessa proposta, trabalha para melhorá-la. Não existe uma situação de
é assim ou não é. Eu acho que esse é um processo de construção. Agora, resta saber se quer participar desse processo de construção mesmo, ou se simplesmente quer se afastar do investidor. Então, mas eu acredito muito que o Conselho vai buscar essa linha de construção, tá? Oi, uma pergunta rápida aqui, Renato, só sobre essa questão de arena, fazer. que eu lembrei aqui. Não há ainda um projeto sobre os aflitos, vai ser retrofit, um novo estádio, mas no projeto se fala em um estádio multiuso. E aí, os aflitos, sendo um estádio multiuso, pode haver ou tem já, numa perspectiva de contrato, uma porcentagem de jogos que o Náutico tem que fazer nos aflitos. O Thiago até falou pra gente na quarta-feira de que a casa do Náutico é os aflitos, mas assim, corre o risco, por exemplo, do Náutico perder um jogo decisivo por ter um show nos aflitos ou ter um evento, enfim, há uma porcentagem. Isso foi uma coisa que a gente... Pronto, isso é a típica coisa que ela é trabalhada no contrato próprio, tá? Os detalhes disso são tratados no contrato próprio. O Náutico estabelece como premissa da proposta vinculante, por exemplo, que os jogos do Náutico serão prioritariamente nos aflitos. Então, a partir disso, você constrói um contrato onde você tem que a prioridade é jogar nos aflitos, entendeu? Então, para poder jogar fora, o contrato é disciplinar que tipo de situações você poderia jogar fora, entendeu? Acho que você pode, por exemplo, disciplinar que não poderá fazer uma final sem ser desafio, se não for opção da associação assim, entendeu? Você tem que estabelecer esse tipo de situação em contrato. Não vejo dificuldade nisso, não. Ô, Ipe, e falando agora com o torcedor que frequenta lá a Central todo jogo, um retrofit ou passa a marreta e derruba tudo? Na tua vontade. Eu não gostaria de um novo estádio, não. Eu acho que um mix eu acho que um retrofit seria mais adequado. Depois que o IP disse que no Palmeiras foi retrofit. Palestra Itália No Palmeiras é porque, na verdade, olha, é porque o retrofit do Palmeiras, ele pega toda aquela estrutura do estádio do antigo Palestra Itália, assim, em linha geral, né? Se fez aquela arquibancada superior e se preencheu o estádio com a parte de atrás do gol que não tinha, que não existia. Em linha geral é isso, né? Só que há uma diferença grande em relação ao espaço, né? Não, veja. Ali também é o seguinte, se der o nome de retrofit é um novo estádio, muito por questão de legislação também, né? Você não teria parâmetros urbanísticos para aprovar uma nova construção naquele tamanho. Como você já tinha um prédio lá, se tratou como reforma uma situação, entendeu? Ali tem uma questão de legislação urbanística também, entendeu? Você talvez não conseguisse gabarito para conseguir, de fato, construir ali, entendeu? Se fosse botar como uma proposta do zero, chegasse a prefeitura de São Paulo. Aceite isso. Como é, Clauber? Vamos ter um retrofit e aceite isso. Entenda, só isso. Não atrapalhe nossos planos. Eu sonho em derrubar a Marquise. Eu nem sei. Não, eu acho que é uma coisa meio inviável se não derrubar a Marquise, tá? Pronto. Eu acho que é uma coisa inviável não derrubar. Eu tô falando aqui. O Renato chega com a marreta lá. Não estou falando aqui como alguém leigo, tá? Eu estou falando aqui completamente como torcedor. Eu acho que é inviável você fazer um projeto que se sustente em pé financeiramente, sem você ter a possibilidade de exploração de camarotes, de uma estrutura mais adequada. A não ser que você faça só do outro lado, só atrás da barra. Aí depende de projeto para projeto. Mas eu acho que até pela exploração do terreno, por você ter mais espaço ali atrás, onde hoje é a piscina, por exemplo, onde tem aquelas quadras, você construir uma estrutura que possa dar apoio e suporte a uma área condizente com o que se espera de camarote de negócio, eu não consigo imaginar que não seja derrubando a Marquise, não. Gente, a E gente aqui no Rio é tombado, então... ainda tem esse detalhe, que por não ser tombado facilita bastante, né? Apenas o prédio da frente ali da sede é que tem de ser preservado. Todo o restante é a possibilidade de modificação. Gente, a gente está chegando aqui na reta final dessa conversa aqui com o Ipe, e é muito importante que você, inclusive, como uma pessoa que faz parte, né, de todo esse processo desde 2023, desde o começo, que você possa falar um pouco sobre essa necessidade de se dialogar e até como o Matos disse no começo da live, né? Tentar não politizar esse processo, né? Veja, eu encontrei com o Becker no Timbu Coroado, ele disse para mim o seguinte, com essas palavras: Renato, eu não... ele disse, pode se discordar, pode se aprovar, pode se reprovar, mas eu não traria uma proposta que eu considerasse danosa ao clube. E isso eu acho que isso vale para Bruno Becker, isso vale para Diógenes também, que foi o antecessor.
não iriam trazer uma proposta que fosse uma proposta que iria prejudicar o clube. Você pode discordar, você pode achar que pode ter um problema ou outro, isso aí é parte do debate. E eu acho que isso deve prevalecer na mente das pessoas, né? Concordar ou não tem a ver com ser de A ou ser de B, né? Eu não trato nem que ela seja de A ou de B. Eu acho que, inclusive, eu até discordo um pouco de Becker, de eu traria essa proposta. Não foi ele que trouxe, eu acho que essa proposta veio. Né? Essa proposta veio. Então, assim, essa proposta não é de Becker. Nem essa proposta é de qualquer outro. Eu acho que essa proposta veio e cabe a gente tentar analisar e tentar construir um negócio a partir disso. O Náutico como um todo, né? Construir um negócio. Eu sempre sou daquela linha. Não precisa ter união, mas precisa ter unidade. Unidade é pensamentos parecidos para o mesmo propósito. O Conselho está construindo isso. Eu acho que o Conselho, na essência, ele também quer isso. Talvez a primeira reunião não tenha sido como se esperava em relação à forma, mas acho que na essência o Conselho também quer isso, sabe? O Conselho também está. Há uma essência, um excesso de zelo que é importante que exista. Talvez é só tratar um pouco a forma disso. Aquilo que eu disse no começo. Você está recebendo uma proposta de investimento de um grupo que vem para cá apresentar, ao invés de dizer, cadê as garantias? Eu dizer, bicho, a gente acha que dá para avançar, mas como é que vocês estão pensando em garantia disso aqui? O que é que a gente vai colocar mais na frente no contrato? Como é que essas garantias vão estar dispostas? Entendeu? Ao invés de eu botar o cara na parede, eu direciono ele para o caminho que eu quero. Eu acho que isso vai chegar. Cláudio, Atos, alguma consideração? Eu tenho uma preocupação, porque, veja, e aqui, longe de mim querer fazer terrorismo, viu? Porque o estágio que o Náutico está hoje não foi Atos que colocou. Eu não estou nem falando de gestão mal sucedida, estou falando disso não, estou falando da realidade do Náutico na RJ, tá? Foi as pessoas que fizeram o Náutico que abriram a RJ do Náutico, que o Náutico hoje está em RJ, mas não vai ficar pro resto da vida em RJ, tá? E o Náutico também abriu o processo de captação de SAF no mercado, de investidores no mercado, se preparou para isso e colocou a Pluri Consultoria para fazer esse trabalho. De novo, não fui eu que deflagrei isso. Isso aí é uma constatação da realidade. Dito isso, o que é que eu penso e o que me preocupa? Se o Náutico não virar SAF ainda esse ano, ou não encontrar um outro caminho, eu tenho muita preocupação, Wip, do ano que vem, com, sei lá, imaginamos aqui um outro presidente, que o Náutico tenha que começar a pagar sua dívida com seu orçamento. Então, se a gente já está com uma folha aí defasada, tá, dos últimos 2 anos, em torno de 800 mil, ela está crescendo um pouquinho, mas com muita dificuldade, mas digamos assim, que organicamente o Náutico, acho que nem 800 consegue pagar. Se for ali nos números mesmo, eu acho que é 650 por aí. Se o Náutico tirar dessa folha para ter que pagar uma dívida fiscal, um parcelamento que vai levar 250, 300, 350 mil, 400 mil, eu tenho muito medo de ver o próximo presidente tendo que pagar essa conta com seu orçamento mensal e ter que formar um time ali de 250 a 300 mil e a gente virar quase que um central. Não vou ser presunçoso de falar sobre o processo político do clube em relação a próximas eleições. Eu não tenho interesse nenhum nesse processo, não tenho interesse em participar de nada desse processo, pessoalmente, vamos falar assim. E eu acho que é você avaliar o cenário atual, o que é que você tem na mesa, o que é o Náutico hoje, não é o Náutico de 2017, por exemplo, quando a gente era a quarta maior marca do mercado do Nordeste. O Náutico era a quarta maior marca do Nordeste em 2017. Hoje, só de ranking CBF, a gente já é o 10º. Então, é você avaliar o que é o Náutico hoje, qual é a perspectiva no curto e médio prazo do Náutico, e o que você tem na mesa para avaliar. O que está na mesa é melhor, pior do que agora, de proposta. O que está na mesa dá condições de a gente melhorar, não dá. E se não tiver isso, fazer essa avaliação que você está fazendo. E o que é que a gente tem de cenário para o futuro sem isso? É buscar uma nova proposta na mesa, é continuar o processo, são novas eleições, um clube que está com
cenário político bastante conturbado, e o reflexo do que acontece dentro do campo e fora dele. Então, acho que tudo isso tem que passar na cabeça de quem está para tocar esse momento do clube, né? Como eu disse, o papel do executivo e meu papel nesse processo, especialmente, tentar contribuir para chegar, para que o Náutico seja o executivo seja um veículo para que o ambiente, para tenha um ambiente para receber uma proposta de investimento, e cabe ao conselho avaliar essa proposta, construir junto com o executivo a viabilidade dela. Eu acho que o conselho está certíssimo de fazer críticas e tentar melhorá-la, né? Tentar melhorá-la. Acho que o conselho está certíssimo quando faz esse papel. E vamos tentar evoluir. Eu tento ir pela linha do otimismo, sabe? De que as coisas ainda vão ser discutidas para estruturar. E se não for por ela, que a gente vá para um caminho de construir processo. Eu acho que no ambiente onde a discussão sobre ser SAF ou não, ela já está meio que superada, mas há um ano atrás a discussão era que a gente não queria ser SAF de forma nenhuma. Hoje, pelo que eu estou entendendo, já há 99% das pessoas que tratam sobre o tema, até a nível de conceito, também entendem que deve ser SAF. Então, é uma maturação, um processo, e eu achei importante que existisse isso no Náutico.